Bom, vamos lá. Direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje o nosso foco é ir muito, mas muito além daquelas conversas básicas de chat que todo mundo já está careca de saber. A ideia aqui é entender e estruturar de verdade a visão geral do ecossistema da inteligência artificial cloud, tudo isso com base na estrutura da Masterclass. Para quem quer parar de só apertar botão e começar a construir soluções automatizadas de respeito, dominar esse conceito ao passo mais crítico. Vamos transformar essa complexidade toda numa lógica super simples e prática. E para começar com o pé direito, a gente precisa mudar a mentalidade. Sabe aquela frase clássica? O Google encontra informação, o Claude trabalha junto? É exatamente isso. É muito comum confundir IA generativa com motor de busca. Um buscador tradicional só aponta aonde a informação está escondida. Aqui a pegada é completamente outra. Estamos falando de um sistema que atua como um verdadeiro colega de trabalho, lado a lado. Entender essa diferença tão sutil muda totalmente a forma de encarar as tarefas do dia a dia. E aqui está o nosso roteiro de hoje. 1. Entendendo a inteligência do Claude. 2. O ecossistema, Web e Workspace. 3. Cloud Code, trabalhando localmente. 4. O que é uma skill? E por fim, 5. Estrutura de skills profissionais. Passando para o primeiro ponto, entendendo a inteligência do Claude. O Claude não é só um chatbot, longe disso. A força real dele está no que ele consegue executar, interpretar, raciocinar, gerar, analisar, estruturar e organizar informações aos montes. A melhor forma de visualizar isso é imaginar a contratação de um funcionário novo. Sabe aquele talento absurdamente inteligente e capaz? É ele. Mas tem um detalhe. Esse talento não faz a menor ideia de como a empresa funciona, quais são os padrões, as regrinhas internas. A inteligência já está ali, mas a gente precisa ensinar o contexto. Isso tudo se resume a um ciclo de processamento muito claro. Passo 1, a entrada do comando. Passo 2, e aqui é que a mágica acontece, ele interpreta o contexto. Passo 3, a resposta. A grande sacada é que perceber que existe essa etapa do meio, a de interpretação e raciocínio, elimina aquela obrigação exaustiva de ficar decorando comandos exatos. Quando a gente entende que a IA está raciocinando ali no meio, a interação deixa de ser engessada e vira pura colaboração. Avançando para a seção 2, o ecossistema, Web e Workspace. Certo, aqui a gente precisa separar duas coisas que sempre dão um nó na cabeça no começo. Cloud Web versus Cloud Workspace. O Cloud Web é simplesmente o site, o ambiente online para bater papo com a IA. É tipo entrar no escritório virtual. Já o Workspace, ele é a mesa de trabalho dentro desse escritório. É lá que ficam organizados os projetos, os históricos, os arquivos que a gente faz upload. Resumindo a ópera, um é o espaço para interagir, o outro é a mesa para organizar a bagunça. Mas olha só, atenção máxima nesse detalhe agora, porque é o erro número 1 de quem está tentando estruturar automações. As skills, que são aquelas habilidades ensinadas para IA, não ficam no Workspace online. Elas não moram na nuvem, de jeito nenhum. Elas residem e operam localmente, direto no computador que está sendo usado. Ter isso na cabeça é o que separa quem usa o básico de quem constrói sistemas complexos de verdade. O que nos leva à seção 3, Cloud Code, trabalhando localmente. Como a gente viu, o Cloud Web foca na conversa, né? É como pegar o telefone, ligar para um engenheiro super experiente e pedir conselhos para um projeto. Ele vai dar dicas incríveis, mas quem tem que arregaçar as mangas e digitar tudo somos nós, do lado de cada linha. Agora, o Cloud Code é literalmente puxar a cadeira e sentar esse engenheiro de frente para o computador. Ele conecta a inteligência direto nos arquivos da máquina, podendo abrir, editar, criar coisas e automatizar as tarefas de forma 100% autônoma. E para colocar esse engenheiro na frente do PC, a gente usa o terminal. Eu sei. Tem gente que escuta terminal e já soa frio imaginando aquelas telas de programação complexas. Mas relaxa, o terminal é só um canal de comunicação em texto. É um lugar onde a gente digita comandos ridículos de tão simples, tipo cd para mudar de pasta ou mkdir para criar uma pastinha nova. Exige zero experiência com programação. É só uma forma de conversar direto com a máquina para preparar o terreno. Chegamos na seção 4. O que é uma skill? Esse conceito é extremamente poderoso justamente por ser muito simples. Uma skill é, basicamente, um manual de comportamento. Lembra daquele funcionário novo e brilhante que não conhecia a empresa? Então, a skill é o treinamento de integração dele. É o documento que ensina o tom de voz, como responder, como agir e quais padrões seguir. Sem esses manuais, a inteligência artificial fica ali, solta, genérica. Com eles, ela vira uma especialista cirúrgica no que precisa ser feito. E essa skill ganha vida no computador de um jeito bem específico. A estrutura importa demais aqui.
O formato errado que muita gente faz logo de cara é criar um arquivo de texto qualquer e chamar de email.md, por exemplo. Não é bem por aí. O formato certo, a estrutura real de MSkill, exige criar uma pasta dedicada como e-mail profissional e dentro dela obrigatoriamente um arquivo com letras todas maiúsculas, skill.md. A pasta organiza o universo e o arquivo dita as regras do jogo. Porque, na real, esse arquivo SKLMD é o grande cérebro da operação. É dentro dele que a gente amarra o nome da habilidade, a descrição do que ela faz e as instruções super detalhadas de especialista. E a regra de ouro para esse arquivo é uma só: clareza. Quanto mais claro, transparente e estruturado for esse texto dentro do cérebro, melhor e mais impecável vai ser o trabalho entregue pela inteligência artificial. E para fechar, seção 5. Estrutura de skills profissionais. Como a gente eleva o nível disso? Uma estrutura profissional não se contenta em ter só o arquivo do cérebro sozinho na pasta. Ela adiciona subpastas cruciais para dar ainda mais contexto. Além do skill.md, a gente cria uma pasta chamada templates, com aqueles modelos prontos para preencher. Uma pasta exemplos, que treina a IA por referência, mostrando que é um trabalho nota 10, e a pasta referências, cheia de regras e contexto amplo. Cada pastinha dessas tem a missão de alimentar a inteligência sem deixar pontas soltas. Para colocar isso numa perspectiva real, imaginem um cenário de aplicação para gerenciar feedbacks dentro de um CRM. Com essa mega estrutura montada, o Cloud Code consegue totalmente sozinho ler os feedbacks que chegam, pegar anotações completamente caóticas e transformar em resumos executivos limpinhos, gerar os próximos passos para a equipe e ainda garantir que todos esses dados entrem no sistema no padrão exato. O que antes sugava horas de digitação manual, agora é um motor inteligente operando nos bastidores. Isso tudo nos traz a uma reflexão fantástica do fechamento da Masterclass. É um tapa na cara sobre como o mercado enxerga a tecnologia hoje. Quem aprende apenas apertando o botão, fica dependente, mas quem entende o ecossistema começa a construir soluções. Ficar decorando onde clica é uma baita de uma armadilha. Dar um passo para trás, entender como a web, o workspace, o código local e as pastas interagem, isso liberta. Isso permite construir soluções que de fato mudam o jogo. Fica então essa provocação final para encerrar a nossa análise. Como o domínio completo desse ecossistema pode transformar aquelas rotinas de trabalho maçantes em sistemas hiperinteligentes e automatizados? A passagem de tarefas manuais para automação inteligente já não é uma ideia para o futuro. É só uma questão de aplicar as skills certas com a estrutura correta. Esperamos demais que este material tenha ajudado a clarear a lógica por trás de tudo isso. Um baita abraço para quem nos acompanhou até aqui e continuem sempre explorando.